Olá, sejam muito bem-vindos à nossa sexta live. E com grande alegria nós queremos abordar um assunto que a gente tem observado que é uma grande necessidade nos dias de hoje. Nós sabemos que o casamento, né, e a gente sempre fala e compartilha que o casamento não é para amadores. O casamento, né, é para pessoas compromissadas e pessoas que entendem que há um propósito por detrás do casamento. E o casamento, ele, se a gente for alegorizar ele, seria mais parecido, né? Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Maria. Boa noite, Bruna. Né? Todos sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria recebê-los. E olha só, o casamento, ele, se fosse alegorizar, ele pareceria mais com um campo de guerra. E talvez você ouvindo isso pensa, nossa, mas campo de guerra não é muito forte essa palavra? Porque Silva, né, seja muito bem-vindo. Gabriela, né, o Ignis, sejam todos muito bem-vindos. Ana, Denise. Por que eu falo campo de guerra no casamento? Porque nós enfrentamos grandes desafios na vida conjugal. E nós precisamos aprender a usar as ferramentas corretas, a manusear realmente a nossa arma de uma forma correta para que saiamos vencedores. Né? E eu entendo bem que em tempos de crise, né, em tempo onde o país está sendo balançado financeiramente, emocionalmente, né, nas estruturas como um todo, nós sabemos que as emoções, o sentimento dentro de uma relação conjugal, ela se intensifica. Mas eu quero dizer algo para você. Deus, ele criou o casamento para um propósito. Né? E uma vez que o Deus é o Criador e Deus ele é bom, né, eu quero te dizer com clareza, Deus ele tem favor para derramar na sua vida, para que você experimente desse favor, para que você experimente da vida. Então, eu quero te dar as boas-vindas, né, junto com a minha esposa aqui, e dizer que hoje será um dia marcante. Nessa noite, o Senhor quer liberar uma palavra no seu casamento. Né? Aqui a gente pode observar, são vários contextos. Mas uma coisa nós sabemos, Deus ele tem uma palavra para você. Deus ele tem algo precioso para a sua vida, no particular. Isso, consequentemente, vai afetar toda a sua família. Porque Deus, ele olha, né, ele percebe e ele tem encargo pela família. Então eu quero introduzir esse momento e dizer que Deus ele tem algo precioso para você. Né? Eu quero pedir para vocês um pouquinho de paciência, que nossa filha está um pouquinho agitada e em alguns momentos a Rosângela vai precisar sair para dar uma atenção para ela, mas nosso compromisso é em 1 hora falar, realmente ministrar para você algo de valioso, algo que Deus tem nos entregado para abençoar o seu casamento, para abençoar a sua vida. Né? Eu tenho absoluta certeza que à medida que você inclinar os seus ouvidos para ouvir a mensagem do Senhor na sua vida, nós temos absoluta certeza que você vai sair daqui num novo nível de fé, com uma convicção no coração, né, que Deus ele tem propósito na sua família, ele vai te abençoar, né, ele vai te dar forças e principalmente uma palavra para você se posicionar daqui para frente. Né, e nós, toda quarta-feira, né, nessas últimas quartas, devido à agenda, né, e alguns compromissos, a gente não conseguiu, né, realizar essa live às quartas-feiras. Mas nós queremos nos posicionar também, né, e priorizar esse momento com os nossos seguidores, com aqueles que têm nos acompanhado. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, nós queremos sempre realizar uma live para trazer uma palavra de Deus. E também nós temos ainda a nossa taça de oração. Né? Então, junto com o nosso grupo no Telegram, né, no WhatsApp, nós levantamos alguns nomes para orar e jejuar por esses casamentos. Né? Hoje, propriamente, eu jejuei por você que está aqui na taça. Então, Deus ele tem propósito no seu casamento. E a oração tem muito dos seus efeitos, né, como a palavra ensina. Então, a live de hoje, infelizmente, no Instagram, a gente tem que ser mais objetivo, mais preciso. E à medida que as pessoas forem entrando, né, elas vão recebendo da parte de Deus. Mas nós queremos compartilhar com você
Olha só, todo casamento enfrenta desafios, mas há uma chave espiritual quando nós discernimos o tempo e quando nós usamos esses fundamentos para fortalecer o nosso casamento. E nós, no nosso ministério, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E nesse estudo que eu tenho feito, né, eu encontrei uma chave espiritual para o casamento, para o relacionamento. Por quê? Porque nossa vida, se você parar para pensar, ela funciona através de ciclos. Né? Nossa vida é cíclica, ou seja, há um período onde, né, há uma manifestação de algumas áreas e depois volta para outras áreas. Então, na nossa vida como um todo, há tempos, né, e medidas. E no mundo também, nós temos as temporadas, né, e os tempos, né, que se repetem todo ano. Primavera, verão, outono, inverno. E há um ciclo, né, sendo estabelecido anualmente. Na nossa vida a gente pode enxergar também que funciona mais ou menos dessa maneira. E como um ciclo, né, as crises também, né, na história de todo mundo também são cíclicas. E elas vêm numa medida, chacoalham aquilo que é abalável, né, e aquilo que está fundamentado, né, na rocha, fundamentado em bases sólidas, elas tendem a se solidificar e saírem fortalecidas das crises. Então, quero dizer para você que há dois tipos de casamentos. Um casamento que não está firmado na rocha, que está firmado, é como a parábola que o Senhor ele ensina. A casa que está sobre areia, ela não está firmada em firmes fundamentos. E o que acontece? Vem a tempestade, vem nas tribulações e ela, né, há uma queda, há uma destruição. Então há casamentos que quando passam por crise, eles se desfazem, e há casamentos que quando passam por crises, eles se solidificam, eles saem fortalecidos. Por isso nós queremos ministrar uma palavra para você, para te ensinar que em meio a uma crise nós podemos sair fortalecidos. Quando nós discernimos o tempo, quando nós discernimos as estações, nós podemos nos posicionar em fé, estabelecer firmes fundamentos, e com isso nós sairemos fortalecidos. Então, com base nessa introdução que eu falei, eu quero começar realmente o assunto que a gente abordou no título da live, que é como fortalecer o seu casamento, né, no tempo presente, né, nos tempos de crise, né, isso vai de acordo com a sua identificação. Se você não está passando por uma crise, você precisa também agregar na sua vida princípios, né, da palavra de Deus. Para quê? Para que ele cada dia mais esteja fortalecido. Então, o que afeta muitas vezes a paz de Deus, Monique, a paz de Deus a todos que estão, né, se achegando, né? Infelizmente a gente não vai ter uma grande interação, porque nós temos só uma hora aqui, né? E nós queremos liberar uma palavra abençoada para você. Então, quero falar para você, não fique, né, agitada por um lado ou para o outro, mas deixe o Senhor ministrar no seu coração nessa noite, né? Esteja atento à palavra que nós iremos compartilhar. Então, voltando aqui, olha só que interessante. Num período de crise, e eu falo crise conjugal e crise, né, como nação, há um fator chave que muitas vezes paralisa as pessoas, que é o medo. Eu não vou poder falar, exemplificar e tentar me aprofundar quanto à questão do medo, mas eu quero trazer aqui uma verdade. Quando vem uma crise, né, e a gente está vivendo uma atualmente, né, como mundo, as pessoas ficam amedrontadas, ficam com medo das circunstâncias, com medo do que vai acontecer, com medo, né, do amanhã, com medo se vai conseguir conquistar, né, aquilo que tem sonhado. Mas na realidade, se a gente for parar para analisar profundamente, o medo que invade o coração das pessoas, né, isso na vida conjugal e na vida como um todo, é o medo da morte. A morte para muitos é um enigma. Aquele que não é profundo, né, que não tem uma clareza do propósito existencial, ele fica realmente paralisado com medo. E o medo afeta por quê? Porque tem os sonhos a realizar.
eu tenho um propósito a se cumprir, né? Eu fiz planos para minha vida, né? Como eu posso, como esses planos podem ser paralisados por causa da morte, né? E a morte é um enigma, né? E a gente falar claramente por que é um enigma, porque até hoje, né? Assim, de uma forma natural, ninguém voltou para contar como que é, senão através das escrituras. Então, somente pela fé a gente pode ser fortalecido através do medo. Mas a realidade é que as pessoas têm medo da morte. Né? Quando o medo invade o seu coração, vamos imaginar, as pessoas falam, eu tenho medo de andar de avião. Mas na realidade não é medo né, quanto à viagem, mas é medo que esse avião caia e, naturalmente, essa pessoa, a consequência é a morte. Então, se a gente for avaliar profundamente o medo das pessoas, né, na grande maioria, se não todas, o medo é a morte, medo da morte. E esse medo paralisa a vida da pessoa. A pessoa, ao invés de reagir positivamente e, de uma certa forma, buscar transformação, buscar renovação, buscar realmente uma saída para que o casamento, né, e a vida como um todo saia fortalecido, muitas vezes fica paralisado, fica amedrontado e vem as doenças psicossomáticas, vem toda sorte de coisas ruins dentro de si e a pessoa é paralisada. E ela passa a reagir de uma forma negativa para com o seu cônjuge, para com todas as pessoas ao seu redor. Então o medo é um grande inimigo nas nossas vidas. Mas nós queremos mostrar para você que em meio a essas situações adversas, o medo não poderia te paralisar. Em meio a essas circunstâncias que muitas vezes dificultam o nosso andar, dificultam o nosso sonhar, o medo não deve ser um fator que vai te paralisar. E nós queremos mostrar que esse ciclo negativo acontece em todo o casamento. Mas, como eu falei, existem esses dois tipos de casamento. Um casamento ele pode muitas vezes avançar diante dessas circunstâncias e dar novas respostas, e outros, né, não enxergar realmente esse propósito e ficar paralisado por causa do medo. E eu estou falando isso porque, como eu falei, né, talvez você chegou agora, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e no capítulo 6, né, a palavra de Deus fala dos 4 cavaleiros. E esses 4 cavaleiros, quando você estuda a luz da palavra, eles não são pessoas. Eles apontam para circunstâncias. Eles apontam para certas coisas que acontecem ciclicamente em toda a Terra. Então, esses 4 cavaleiros, eles apresentam, na realidade, um ciclo negativo que acontece em todo mundo, mas que ele somente irá sair da nossa vida com a volta de Jesus, com realmente o novo tempo que iremos viver futuramente. Mas enquanto estamos aqui, passaremos por esse ciclo em nossas vidas. E no tocante quanto ao casamento, nós precisamos enxergar realmente fundamentos na palavra para realmente ser fortalecidos mediante essas circunstâncias. E nós queremos aqui exemplificar o que seriam esses 4 cavaleiros na vida conjugal, que representa os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, diretamente para a minha vida. Porque, né, como eu falei, quando você aprende a identificar essas circunstâncias, né, você vai ter sabedoria também para lidar com elas e, usando a palavra de Deus, como a minha esposa, né, vai ministrar, vai compartilhar, você vai poder sair daqui, né, com clareza, né, do que estar daqui para frente. Então eu falei, os 4 cavaleiros estão em Apocalipse 6, e eu vou começar falando de um deles, né, que nós pensamos e enxergamos que faz parte do início de todas as coisas. Qual que é o início de um ciclo destrutivo na vida de um casal? E esse é o cavaleiro vermelho. E o cavaleiro vermelho, o que ele simboliza? Ele simboliza o sangue e a guerra. Olha só, não sei se você parou para pensar, mas dentro de uma relação conjugal é praticamente impossível de não haver discussões, né? Naturalmente, por eu ser diferente da minha esposa, há momentos onde há uma diferença na forma que enxergamos, tanto no fato de eu ser homem e ela mulher, tanto no fato do meu contexto de vida como o contexto dela. Ela vive
né, de uma forma, enxerga de uma forma e eu enxergo de outra forma. Então, o Cavaleiro Vermelho, ele aponta para as brigas que acontecem devido às diferenças do casal. Então, o casal, muitas vezes, ele fica ludibriado pelo fator de estar se relacionando, estar apaixonado, né, estar feliz numa relação, né, de estar constituindo uma família, que para muitos é um sonho, né, isso é bênção demais, isso é um favor de Deus na sua vida. Mas um dos fatores que trazem problemas na vida conjugal é o fato de não saber discernir no começo que há uma grande diferença entre o marido e a esposa. E uma vez que há essa diferença, nós precisamos saber lidar com essas diferenças. E olha só, veja bem, o Cavaleiro Vermelho, ele aponta, né, ele está cavalgando por essa terra, e assim, um fato o mundo nunca esteve em paz desde a queda do homem. Então, assim, há ciclos de guerra que se intensificam, mas há ciclos que não se intensificam. Mas, de uma certa forma, o mundo vive em guerra. Né? Talvez eu e você morando aqui no Brasil, e a gente tem seguidor que mora em outros países e pode intensificar também conosco. Olha só, enquanto estamos aqui pacificamente, né, entre aspas, no Brasil, há muitos países que estão em guerra ainda hoje, né, de uma forma muito brutal e intensa, e outras não. Porque o Cavaleiro Vermelho está passando pelo mundo. E ele está, e o propósito existencial dele é propagar a guerra, propagar o sangue, propagar realmente a divisão entre as pessoas. E na vida conjugal o ataque dele é esse. É atacar a família, que é uma constituição, né, divina de Deus, para que haja essa guerra, para que haja essas discussões, para que haja essa briga, né, entre um e outro, para desfazer o plano e o propósito de Deus. Porque a família, né, como eu falei, é uma instituição divina porque expressa a imagem de Deus. Deus, ele é um em forma de três. E a família, a imagem é o pai, o filho, o pai, a mãe e o filho. Então são três também. Então a constituição da família tem a ver com a imagem de Deus também. Então o propósito do inimigo no papel do Cavaleiro Vermelho é produzir guerra, produzir contenda. Então ele lança a seta nas nossas mentes, né, trazendo à luz as diferenças que um tem com o outro. E com isso, né, muitas vezes, por falta de sabedoria, nós usamos palavras que afetam um ao outro. Então, assim, o propósito inicial, muitas vezes, né, de um ciclo destrutivo, começa por uma simples discussão, começa por uma simples ofensa, né, se podemos dizer assim, uma palavra muitas vezes colocada de uma forma errada. Então, num casamento, você vai parar para pensar, às vezes uma atitude que expressa desrespeito, que expressa desamor dentro de uma relação, pode iniciar um ciclo de guerras e brigas, né? E a gente observa isso na relação. E o ciclo, ele não para por aí. Há uma continuidade no ciclo negativo na vida de um casal, né? E eu queria passar a fala agora para minha esposa, para ela falar, né, após o Cavaleiro Vermelho, né, qual que é o próximo passo? Né? O que se sucede após isso? Amém. Então, quero saudar vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Algumas pessoas já estavam aqui nos acompanhando, né, nas lives de Provérbios, onde nós estávamos compartilhando diariamente. E agora a gente compartilhar na live de quarta-feira. Então, já estou vendo aqui alguns nomes que são mais conhecidos. Então, que você possa ser completamente ministrada nessa noite. Amém? Então, meu marido, ele falou sobre o Cavaleiro Vermelho, sobre as brigas, sobre as guerras no casamento, a consequência, né? O cavaleiro que vem em seguida desse é o Cavaleiro Preto, que significam as guerras e os conflitos econômicos, financeiros. Então, hoje nós temos vivido, nesse período de crise, algumas famílias tendo muita escassez, às vezes, né, os problemas se acumulando, econômicos. E eu não sei se você sabe, mas os problemas financeiros, eles ocupam o segundo lugar
na posição de divórcios, de causas de divórcios. Então, esse cavaleiro preto, ele fala do quê? Com as guerras, com as brigas, a consequência é a fome, é a escassez, são esses problemas financeiros e econômicos. E assim como meu marido falou, a nossa vida, ela é cíclica. Nós vivemos ciclos no nosso casamento, vivemos ciclos na nossa vida. A natureza, ela se move através de ciclos e nós precisamos observar qual o ciclo que nós estamos atravessando no nosso casamento. Então, hoje nós temos visto, né, uma grande fartura. Eu não sei se você já observou isso, mas nós temos, né, somos rodeados de supermercados, hipermercados, e mesmo assim nós vemos muitas pessoas passando necessidade, passando por escassez, passando por dificuldades financeiras, né? E isso aponta para um princípio espiritual, que é a mesma coisa que talvez pode estar acontecendo aí no seu relacionamento, no seu casamento. Então, quando as pessoas, elas se separam, eu não sei se você já parou para observar isso, mas você já viu como que fica a vida desse homem e dessa mulher depois de um divórcio? Então, a mulher, às vezes, ela tá passando por muita privação financeira, porque ela viveu dependendo desse marido a vida inteira. E aí, com o divórcio, com a separação, a primeira coisa que ela começa a sentir é a restrição financeira. Ou, às vezes, por ter medo de passar dificuldade com seus filhos, ela vai aguentando e suportando muitas humilhações, vai suportando aquele relacionamento ruim, porque além de ser dependente emocionalmente, ela também se tornou dependente financeiramente desse homem. E também tem a questão do homem que se divorcia também. A vida dele, financeiramente, economicamente, vai sofrer o impacto também da separação. Por quê? Porque aí ele vai ter que aprender a administrar, né? Essa questão da pensão para os seus filhos, a questão de ajudar essa mulher. Muitas vezes ele constitui uma outra família e aí ele tem que sustentar, suprir duas famílias. Então, esse impacto financeiro e econômico gera muitos conflitos na vida de muitos casais. E o cavaleiro preto, a cor dele é preta porque aponta para a fome. Ela está ligada diretamente à fome. Então, a pessoa, quando ela passa muita restrição de alimento, a cor da pele dela escurece, porque faltam nutrientes, porque ela não está sendo suprida, não está sendo alimentada, e isso faz com que a pele dela escureça. E isso aponta para esse cavaleiro preto, para esse cavaleiro que vem para tirar a paz dos relacionamentos. Às vezes, do seu casamento, você tem passado por privação financeira. Isso tem gerado conflito entre você e o seu cônjuge. Então, você precisa identificar qual que é o tipo de ciclo que você está enfrentando, a fim de que você possa combater isso na sua vida, no seu casamento, e passar por isso. Então, às vezes também ficou desempregado agora. Então, o tema dessa live é como fortalecer o seu casamento nos dias de hoje. Então, ainda que você e o seu cônjuge talvez tenham ficado os dois desempregados por conta da pandemia, perderam os seus empregos, eu quero declarar, né, que você vai atravessar o seu relacionamento. Você pode sim passar por essa fase estando junto com o seu cônjuge, vocês vencerem juntos, saindo mais fortalecidos do que nunca. Porque quando nós passamos por uma crise, nós temos três alternativas. Ou nós desistimos do casamento, ou nós empurramos o casamento e vai levando a vida do jeito que tá, ou você decide que você vai fazer dessa crise um objetivo para você mudar, para mudar o seu relacionamento, para mudar o seu casamento e sair mais fortalecido. E é isso que nós queremos ministrar na sua vida nessa noite. Que mesmo em meio às crises e às adversidades desse tempo presente, você pode sim ter o seu relacionamento restaurado, ter o seu casamento fortalecido no Senhor. Amém? Agora o quarto cavaleiro, né? Depois o meu marido ele vai falar do primeiro.
Nós começamos numa ordem do segundo, falei do terceiro, que é o cavaleiro preto, e vou falar do quarto, que é o cavaleiro amarelo, que na verdade lá na palavra de Deus fala do cavaleiro esverdeado, que aponta para a cor da morte. Então, quando você vê lá o defunto, quando ele já tá lá, já passou algumas horas, já passou alguns dias, ele vai ficando com a pele esverdeada. E isso aponta, né, para o desfalecimento, para a morte. Então, às vezes, seu relacionamento, você já tem percebido que esse relacionamento já passou ali da hora, né? Você enxerga a morte no seu casamento, você acha que não há mais como ressuscitar esse relacionamento, mas quero declarar que há esperança para um relacionamento, ainda que você enxergue a morte. Mas voltando ao cavaleiro esverdeado, que fala da morte, então o cavaleiro vermelho aponta para as brigas e para as guerras. O preto fala sobre a fome, a escassez, a privação e a morte, né? E tudo isso, as guerras, as brigas, a fome, gera o quê? Gera morte. Então, quando a gente pensa nessa morte, não é uma morte natural, mas aqui a palavra de Deus fala que aponta para as bestas feras, problemas econômicos, esses problemas de fome, de escassez, apontam para bestas feras que vivem no nosso mundo. Então a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados e potestades. Então a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, a nossa briga é no reino do Espírito, contra esses principados e essas potestades, né? Então nós vemos que hoje em dia esses demônios, esses espíritos, eles tentam deturpar e destruir a instituição familiar. Então a gente vê nas redes sociais, a gente vê na novela, a gente vê em tudo que é lugar, né? As pessoas falando que a família é uma instituição falida. E isso é uma grande mentira do inferno. Eles tentam mostrar, desconstruir a família. Falar que não há problema se você não quiser ter família, se você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, se você de repente não tiver filhos. Então, eles vão desconstruindo isso na nossa cabeça. E isso faz parte, né, desse princípio maligno, né, desses demônios. E aqui, dessas bestas feras, vai falando de um animal que chama Therium. Um animal minúsculo, uma bactéria, ou seja, um vírus que tem assolado nossas vidas. E com isso nós chegamos ao quê? A esse tempo presente, onde nós vemos que esse vírus, né, essa coronavírus que nós temos vivido, esse Covid que nós temos vivido, tem assolado, tem abalado, tem abatido quantas famílias, né? E aí nós temos que o quê? Nos apegar ao Senhor. Que lá no Salmo 91, a palavra de Deus diz, né, que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, né, que não seremos atingidos por nenhum desses males. Então, talvez você tenha passado por muito medo, por muita aflição dentro do seu casamento, muita restrição, às vezes restrição financeira, às vezes fome, às vezes escassez, problemas espirituais, guerras de tudo, brigas infindáveis. Quero declarar que a palavra de Deus, ela que te guarda e ela que te dá vitória. Ela que vai fazer com que você passe por esse período e não seja abalado. E olha só, nós não falamos ainda do primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco. Mas de uma forma proposital, nós decidimos organizar, né, dessa forma para trazer uma palavra de fé para você. Porque nós sabemos, né, e nós acreditamos que a fé é uma arma poderosa para transformar o nosso casamento. A fé no Senhor. E assim, no verso 1 e 2 de Apocalipse 6, nós vemos a descrição desse cavalo, o cavaleiro branco. E a palavra fala que ele carrega um arco e uma coroa. E eu quero falar para você e ministrar para você o significado disso. Para que tenhamos clareza, para que tenhamos discernimento do tempo que estamos vivendo e a maneira que iremos caminhar e desbravar essas situações e sair fortalecido de toda a luta
que passamos o nosso casamento. Olha, a nossa promessa aqui não é acabar com toda a guerra. Mas a nossa promessa é para você que em meio às guerras, o Senhor, Ele é a nossa força. E uma vez que Ele é a nossa força, Ele pode fortalecer sua vida, revestir a sua vida, né, com a força do Senhor. E você saia, né, em meio a essa crise, né, vencedor. Então são diversos contextos aqui. Pessoas com problema de vícios, problemas, né, de relacionamentos conjugais, problemas, né, de falta de comunicação. São diversos desafios que enfrentamos no casamento. Mas a palavra de Deus que eu tenho para você é que o evangelho, que representa o cavaleiro branco, é a salvação para o seu casamento. Talvez eu possa estar sendo muito simplista aqui, mas, né, você mostrou todo esse ciclo aqui. Perdão. Todo esse ciclo aqui para falar simplesmente que o evangelho é a salvação, mas eu quero te mostrar que no verso 2 aqui mostra que esse cavaleiro está com um arco, mas não está com a flecha. Ou seja, esse cavaleiro branco que representa o evangelho, ele já lançou a flecha no inimigo, né? Ele já destruiu o inimigo, né? E a palavra fala que o Senhor, após a sua ressurreição, ele pisou na cabeça do inimigo. Ou seja, o inimigo está debaixo do estrado dos seus pés. E essa mesma posição que o próprio Senhor Jesus conquistou através do evangelho, ele nos deu gratuitamente. Esse é o evangelho, que pela graça de Deus, hoje você pode desfrutar de um relacionamento abençoado, quando você se apoia nele, quando você crê nele e quando você não dá margens mais para o inimigo assolar sua vida. Porque que, na realidade, qual que é a arma do inimigo em meio a toda essa situação? É tentar te convencer que ainda ele pode realmente te destruir, que ainda ele pode paralisar a sua vida, que ele ainda tem poder para realmente, né, agir na sua vida. Mas a realidade é que a fé no Senhor Jesus pode paralisar toda a obra do inimigo. Quando nós cremos da forma correta, nós agimos da forma correta e nós desfrutamos da promessa de Deus. Então o cavaleiro branco, ele representa o evangelho, e assim como todos esses exemplos de destruição, eles caminham pela terra. Mas um fato é, o evangelho nunca foi paralisado. Né? Impérios tentaram destruir o evangelho. Né? Império Romano, né? O Império da China agora, né, que tem crescido, né, que é comunista e tem atacado muitas vezes as igrejas do evangelho. Né? A União Soviética, no passado, que era praticamente um continente, tentou destruir toda a igreja, todo o evangelho, mas a União Soviética se dissolveu, mas o evangelho permaneceu. Para mostrar para você que a promessa de Deus para a sua vida é eterna. Né? A nossa filha Isabel quer aparecer. Ela quer estar aqui presente. Então, o que eu tenho para dizer para você é que o evangelho, ele é a salvação para o seu casamento. O evangelho, ele permanecerá para toda a eternidade. E ele é a chave para que você caminhe vitorioso em meio às circunstâncias. Mas olha só, a gente falou aqui, né, e eu queria falar o primeiro, tá? Aí você fala os dois. E a gente queria falar aqui de uma forma prática. Tudo bem, eu creio na palavra de Deus, eu creio no evangelho, mas de uma forma prática. Como eu posso sair fortalecido em meio às crises? Como eu posso, em meio a uma crise conjugal, uma crise externa aqui, que muitas vezes afeta também minha vida conjugal, como eu posso sair fortalecido e não abalado, onde as circunstâncias vão abalar a minha vida e vão me paralisar? Né, eu quero dizer para você, né, e quero, né, são muitos fatores que podem influenciar, né, que são muitos contextos também, mas nós queremos mostrar aqui, no tempo que nos cabe, 3 passos. Né, grava aí no seu coração, 3 passos que são fundamentos, que uma vez aplicados na sua vida, que uma vez ele se tornando uma realidade na sua vida, né, você vai desfrutar de um tempo onde você vai sair fortalecido, né? A sua fé ela vai ter uma crescente no seu coração, e você vai desfrutar de um tempo novo, de um tempo de vitória. E isso vai influenciar o seu cônjuge, que muitas vezes não está guerreando com você, né? Porque muitas vezes, né, o temor das pessoas mas eu estou lutando pelo meu casamento, mas o meu cônjuge está indiferente. Mas eu quero te dizer,
né, quando você se posiciona em fé, né, algo acontece no mundo espiritual, algo acontece na vida conjugal, né, e o Senhor trata de agir com justiça diante dessas circunstâncias. Então, nós queremos testemunhar, né, que o Senhor, ele tem vitória para você. E eu quero falar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo que eu devo dar, né, uma vez que eu reconheço que meu relacionamento não está, que eu e meu cônjuge não estão vivendo o melhor de Deus? O que eu preciso investir? O que eu preciso aplicar? Qual que é o fundamento sólido para que minha vida realmente saia em meio a essa crise de uma forma vitoriosa? Invista em comunicação. Esse é o primeiro passo. Sabe qual que é um desafio que muitas vezes os casais enfrentam e, né, obtêm muitas vezes dificuldade de enfrentar, né, esses problemas? É por causa da falta de comunicação. E comunicação não tem a ver simplesmente com o fato de você conversar aleatoriamente com seu cônjuge. Mas investir em comunicação, investir em conversa, é você desbravar realmente, junto ao seu cônjuge, né, conversas que vão realmente se aprofundar a relação de vocês. Tem a ver de você ser transparente diante do seu cônjuge. Então, eu quero falar algo para você. Sabe um termômetro que você pode identificar, né? E, pessoal, perdão a gente estar aqui desbravando, porque a gente só tem 1 hora aqui, mas assim, você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, no final a gente vai abrir para isso, tá bom? Então a gente vai ministrar aqui a palavra de Deus para você, vai te ensinar, e eu quero que você preste bem atenção, por favor, não saia, e nos últimos minutinhos a gente vai abrir para conversa, tá bom? Para perguntas. Então assim, investir em comunicação é você investir numa conversa franca e transparente. Então, uma das práticas que eu e minha esposa tem colocado no nosso casamento é o fato de a gente abrir também as nossas debilidades, né, e ser franco diante de uma falha, né, que possivelmente possa ocorrer. É natural que às vezes a gente pode agir de uma maneira que vai ferir, que vai, né, gerar alguma situação desconfortável na relação, mas é necessário que ocorra isso, que isso se torne comum, para que haja abertura. Então, quando estávamos noivos, eu entendendo esse propósito, esse princípio, eu falei para minha atual esposa agora, né, para minha esposa, e na época era noiva ainda. Eu falei para ela, olha, não existe pecado nenhum que me faça deixar de perdoá-la. Então eu quero dar liberdade para você para confessar os seus pecados para mim, porque eu prontamente quero perdoar todos eles, porque eu quero ser Cristo na sua vida, eu quero ser o Senhor na sua vida, né? Eu quero ser uma pessoa que vai realmente trazer, além de segurança, né, liberdade para você também falhar. Então, o fator de você promover esse nível de transparência, esse nível, né, onde o seu cônjuge tem liberdade para abrir suas falhas, isso é saudável para o relacionamento. Quantos casais vivem com segredos? Vivem de uma forma muito, como eu posso dizer, uma forma muito superficial na comunicação. Falam de diversos assuntos, mas têm dificuldade, né, de conversar sobre algumas áreas, que muitas vezes apontam para as nossas debilidades. Então eu quero falar para você, o primeiro passo para você avançar, né, e sair fortalecido da crise é você investir em comunicação. Então eu quero desafiar você que tem nos acompanhado, que tem nos escutado, né, que tem consumido, né, nos nossos posts. Quero falar para você, invista em comunicação, né, seja você uma pessoa transparente diante do seu cônjuge, né, constitua o seu cônjuge como seu melhor amigo, sua melhor amiga, né, faça dele uma pessoa onde você vai confessionar, né, dificuldades, né, situações adversas, e também você vai compartilhar com ele também, né, situações que você peça oração, que você peça ajuda. Então isso é necessário, isso é fundamento, isso vai fazer com que o seu casamento avance. Amém. Então o segundo passo, assim como o meu marido ele compartilhou hoje, nós vamos falar sobre 3 passos de você passar por essa crise no seu relacionamento. E o segundo passo é você aprendendo a ter uma boa discussão.
Então, minha filha tá um pouquinho agitada aqui hoje. Pode deixar, pode deixar. Mas como ter uma boa discussão? Então, quando a gente ouve isso, né, de ter uma boa discussão, a gente não consegue entender, nossa, mas como que eu vou ter uma boa discussão? Né? Discussão é tudo ruim, né? As discussões acabam trazendo muitos sofrimentos, trazendo, às vezes, né, muita mágoa, muita decepção, frustração. Então, nós temos uma boa discussão quando essa discussão, ela nos leva à resolução, à solução do problema. E uma das coisas que nós devemos aprender a mais fazer no nosso relacionamento é medir as nossas palavras. Então, quando você e o seu marido estão ali no meio de uma discussão, vocês precisam ter bem claro que você não deve falar tudo o que vem na sua cabeça. Então, às vezes as pessoas elas falam, mas eu falo mesmo, eu falo tudo que vem na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa sincera. Isso não é sinceridade, isso é falta de sabedoria. Porque nós não falamos o que vem na nossa cabeça. Nós temos que aprender a ser conduzidos e guiados pelo Espírito, não pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e, consequente, pelos nossos pensamentos. Então, antes de você desferir golpes, né, contra o seu cônjuge, você precisa saber que essas palavras elas geram sim um impacto no relacionamento e vão gerar um impacto na vida do seu cônjuge. Então, aprenda a ter uma boa discussão. Não existe casamento sem discussão. Não existe casamento que não vai haver discordância, onde não vai haver briga, onde não vai haver crise. Vão haver. A diferença que existe entre os casais é a forma como eles lidam com a crise, com a discussão, com a briga. Então, se, por exemplo, surge um conflito no seu relacionamento e você aprende a ter essa discussão que vai levar à solução do conflito, à solução do problema, então significa que vocês estão amadurecendo. Agora, se todas as vezes que vocês divergirem e tiverem, né, um conflito, e esses conflitos gerarem mágoas, gerarem falta de perdão, gerar ressentimento, palavras torpes, xingamentos, então isso significa que você e o seu cônjuge precisam, então, de fato e definitivamente, aprenderem a conversar, a se relacionar. Então, meu marido, ele falou de ter uma boa comunicação e essa boa comunicação, ela vai resultar em ter uma boa discussão, em você usar suas palavras de forma sábia e sempre visando o bem comum. Então, se não tá bem para ele, se não tá bom para ele, não tá bom para mim. E se tá bom só para mim, não tá para ele, então não tá bom. Porque, na verdade, o casamento tem que estar bom para os dois, que nós somos um. Então, nós temos que sempre pensar no coletivo, em resolver o conflito, a fim de que os dois possam sair dali fortalecidos, o relacionamento possa, então, ser edificado. E o terceiro passo é aprender definitivamente a linguagem do seu cônjuge. Então, não sei se a Nani tá aí. Se você tiver, dá um tchauzinho. Mas a Nani, ela veio me procurar hoje mesmo, perguntando do livro das 5 linguagens do amor, porque na nossa live que meu marido fez com o pastor Isaías na segunda-feira, ele enfatizou muito isso, a importância de você conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge. Nós não vamos ter tempo agora para explanar todas as linguagens, mas nós recomendamos que você busque, procure, você vai encontrar o material aí na internet, ou compre o livro do autor chamado Gary Chapman, e a gente sempre compartilha que isso foi um divisor de águas nas nossas vidas, no nosso casamento, porque você precisa encher o tanque emocional do seu cônjuge. Então, todos nós temos uma forma de nos sentirmos amados. Então, eu tenho uma forma que eu me sinto mais amado, e meu marido tem a forma como ele se sente mais amado. Só que a tendência é eu querer dar para ele aquilo que eu quero ganhar. E nós temos formas de amar diferente, de receber esse amor diferente. Então, o seu casamento e o seu cônjuge precisam de investimento.
E nós precisamos ter clareza disso. Então, invista na linguagem do amor do seu cônjuge. Descubra qual é a linguagem. Vou falar rapidinho quais são. Então, tem toque físico, tempo de qualidade, presentes, serviço e palavras de afirmação. Então, procure conhecer qual que é a linguagem de amor do seu cônjuge e invista no seu relacionamento. Invista amando o seu cônjuge da maneira que ele deseja ser amado. E aí você vai passar por esse período de conflito, por esse período de crise, e o seu casamento vai sair ainda mais fortalecido para a glória de Deus. Amém. Então, eu quero fazer um convite para você que está assistindo nossa live e não faz parte ainda do nosso grupo, ou do WhatsApp ou Telegram. Deixa eu dizer algo para você. A gente montou um PDF com essa aula ensinando passo a passo como sair fortalecido do seu casamento. Talvez você chegou no meio da live, não pegou o começo, né? Essa live vai ficar disponível somente no nosso canal do YouTube, né? Porque aqui no Instagram as pessoas, né, têm dificuldade de assistir vídeos longos. E é importante você adquirir esse material para você meditar na sua casa, para você orar em cima e investir no seu casamento da forma correta. Então a gente vai produzir o PDF da nossa aula e a gente vai compartilhar nos grupos. Então você que não faz parte do grupo ainda, né, entra lá no nosso perfil, lá tem um botão, né, um link, AppTubes, você clica nele e aí vai ter as opções lá, canal no Telegram e grupo no WhatsApp. Entre em um deles e aí você vai ser profundamente abençoado. E para finalizar, nós queremos orar, né, pelos casais. Né, e tanto eu como a minha esposa, né, nós queremos nos posicionar como um casal de sacerdotes que abençoa as famílias. Né, diferente de um especialista em relacionamento, nós decidimos, nós dois, investir no casamento, porque nós sabemos que o marido tem dificuldades e a esposa também. Então, nada melhor que para a edificação de um casamento, nós precisamos de um outro casal. Então, uma mulher ela tem dificuldade muitas vezes de discernir as questões do homem. E o homem muitas vezes tem dificuldade de discernir as questões da mulher. Então, nós decidimos juntos, compromissados, né, em investir no casamento, investir para que o seu casamento cresça e floresça. Então, nós temos uma taça da oração. Se você quer oração pelo seu casamento, nos manda um direct. Né, chama a gente no direct, no grupo do WhatsApp, no Telegram e iremos colocar o seu nome aqui, o nome do seu casal, né, do seu casamento aqui, do seu cônjuge também, e iremos orar toda quarta. Então, sem delongas, eu quero orar aqui por você e você esteja aí na posição de receber. Né, estenda sua mão assim, né, e receba da parte de Deus em nome de Jesus. Pai de amor, eu apresento, Pai, todos aqueles que têm nos escutado e que nos escutarão posteriormente essa transmissão. Amém. E também esses casais, Pai, que de uma forma, como um clamor, Pai, tem pedido restauração, tem pedido transformação, Amém. Tem pedido realmente para que seus casamentos sejam completamente transformados. Amém, Jesus. E nós sabemos que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que pode todas as coisas, é o Deus do impossível, é o nosso escudo, o nosso baluarte. Pai, nós invocamos o Teu nome neste momento, declarando realmente, Pai, o Teu agir, o Teu Espírito Santo movendo sobre esses casais. Amém. Aqueles que estão a ponto de se divorciar, que estão padecendo de enfermidades, estão padecendo realmente de agressões físicas, emocionais, nós queremos paralisar agora, Pai, Amém. Com a autoridade que o Senhor nos deu, Pai, cada situação adversa. Amém, Deus, e declarar realmente Jesus. A unção de Deus, a graça Amém, de Deus invadindo Deus, essas casas, invadindo esses lares, tomando essas pessoas, Deus, e gerando arrependimento, gerando uma renovação da mente, gerando um novo ambiente para que os seus filhos, para que toda a família veja realmente a glória de Deus nesses casamentos. Amém. No nome de Jesus. Amém, Espírito Santo de Deus. Senhor, Tu sabes e conheces o coração, Senhor, de cada um desses que tem nos assistido e aonde essa mensagem vai chegar. Amém. Nós oramos, Deus, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento,
Venha Amém. ocupando a mente, os corações. Amém. Pessoas que têm andado aflitas. Amém. Pessoas que têm andado depressivas. Amém. Entristecidas. Eu quero Amém. declarar em nome de Jesus que o Senhor tem restauração. Amém. O Senhor tem palavra de vida para essa pessoa. Amém. Eu quero declarar em nome de Jesus que em meio às circunstâncias, essa pessoa possa ver o Senhor, enxergar Amém. o Senhor. Amém. E que ela tenha, Deus, a sua identidade de filho, de filha amada de Deus, Amém. impressa no seu coração. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, como boca de Deus nessa noite. Amém. Deus, que casamentos, famílias serão restaurados para a Amém. glória de Deus. Amém. Nós paralisamos todo intento do inimigo de Amém. dividir, de causar briga, contenda. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que esse tempo, Senhor, onde as pessoas estão nas suas casas, é o tempo onde elas irão, Senhor, ser mais fortalecidas no Senhor. Amém. Seus casamentos serão fortalecidos. Amém. Deus, os seus cônjuges terão seus corações inclinados para ouvir a voz de Deus. Amém. Quero declarar sobre esses casamentos que ainda não conhecem o Senhor, cada um desses maridos e dessas esposas que não conhecem o Senhor, quero declarar salvação. Amém. Quero declarar que eles terão uma experiência com Jesus. Amém. Deus, que essa experiência vai transformá-los completamente. Amém. Transformar a realidade desses casamentos Em em nome de Jesus. Amém. Nós queremos abençoá-los e declarar o favor Amém. de Deus sobre a sua casa. Amém. Não aceite menos do que isso. Deus, ele tem propósito, Deus, ele tem realmente encargo e Deus, ele quer abençoar a sua vida, a sua casa. Não deixe de crer. O Senhor, ele é aquele que instituiu a família, o casamento. E uma vez que ele é o autor, ninguém pode realmente contra isso. Então, se você está passando por dificuldades, continue nos seguindo, continue consumindo os conteúdos, e assim, creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, aplique esses princípios que compartilhamos aqui. Deus, ele tem realmente algo novo para realizar na sua vida. Amém? Então nós queremos finalizar, acho que a gente concluiu tudo aqui, Queremos finalizar esse tempo, essa live, e dizer para você, não deixe de crer, faça parte do nosso grupo, porque eu quero falar uma verdade aqui. O que acontece? As redes sociais, elas não compartilham todo o conteúdo, que a gente compartilha. A gente posta diariamente mensagens, ensinos, a gente faz lives semanais, mas às vezes não vai chegar até você. E uma das formas de você ter acesso a todas as nossas lives, todo o nosso conteúdo, todo o nosso ensino, é você entrar para os nossos grupos. Lá você vai ter acesso diariamente a um conteúdo que vai encher o seu coração de fé para a conquista. Porque na realidade essa guerra espiritual que passamos no casamento não é sua. O inimigo, ele se levanta, mas só que o Senhor, ele vai realmente à frente para nos proteger. Então você precisa realmente aprender os fundamentos da palavra para você obter vitória diariamente. Então, se você está passando por dificuldade no seu relacionamento, a vitória no seu casamento. Amém? Então, ficamos felizes com aqueles que nos acompanharam. Olha só, essa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então, se você quer assistir novamente, você pegou pela metade, eu quero falar para você. Acesse o nosso canal também, que está no link do nosso perfil, e vai para lá. Deixa eu falar, se você tiver ainda uma pergunta, esse é o momento. Eu vou fazer as considerações finais. Se você quiser fazer alguma pergunta, buscar alguma ajuda quanto ao seu casamento, esse é o momento. Nós temos 1 minuto para isso, tá bom? Então, no nosso canal, nós temos um link no nosso perfil, e lá está em azul, apptubes.bio. Quando você clica nele, ele abre um leque de opções. Lá está nosso canal no Telegram, e no canal do Telegram a gente interage mais, a gente faz pesquisas, a gente interage de uma forma para obter realmente quais são as suas necessidades, para nós trazermos realmente ensino da palavra quanto a essas necessidades. Temos também um grupo no WhatsApp, onde a gente compartilha diariamente todo o nosso conteúdo. Tem o link para a nossa página no Facebook. Talvez você é mais adepto ao Facebook, então tem o link para a página do nosso Facebook também. E também nós temos
o nosso canal no YouTube, onde nossos ensinos, nossas lives que são mais longas, nós compartilhamos lá. Então, esteja acompanhando conosco, esteja conosco, né? Deus, ele está levantando um exército. Olha aqui são nomes de pessoas que decidiram colocar os seus nomes diante de Deus e orar junto conosco. Porque Deus, ele tem vitória para você. Quando você permanece, né, na posição de fé diante de uma batalha, o Senhor entrega a vitória em suas mãos. Amém. Amém? Então, né, Ana, Fátima, que tem nos acompanhado, né, glória a Deus para a vida de vocês. Não desistam, perseverem, porque o Senhor vai transformar a vida de vocês num grande e poderoso testemunho. É isso que Deus quer fazer com todos vocês. Transformar sua história num testemunho de vitória, num testemunho de conquista. Né? Estar casado não é simples, não é para qualquer um, não é para amadores, mas Deus, quando Ele é o centro do casamento, né, a vitória ela chega. Amém? Amém. Então, nós iremos encerrar aqui. Né, não teve nenhuma pergunta. Acompanhem, né, nosso conteúdo nas redes sociais. Amém? Então Amém. Ficam na graça e na paz do Senhor Jesus. Até mais. Amém. Glória a Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos.